Bom dia. Como você pode perceber, na manhã de hoje nós estamos em um lugar um pouco menor e nós temos talvez um número maior de pessoas nos visitando hoje. Então nós estamos faltando algumas cadeiras. Então, se do seu lado existe algum espaço, você pode levantar a mão. Nós temos algumas pessoas em pé no fundo. Nós temos algumas cadeiras aqui na frente ainda. Então, se o pessoal do louvor, da recepção, precisar acomodar pessoas, nós temos espaço aqui. Você pode perceber também que no nosso culto hoje, nós contamos com várias pessoas muito queridas da nossa comunidade, as crianças que estão hoje aqui. Então, eu queria que as crianças dessem um uhul! É muito legal ter vocês aqui, moçada. Então, se vocês ouvirem barulho adicional, se alguma mãe precisar levantar, fiquem tranquilos, faz parte da vida da comunidade. Mães, fiquem tranquilas, pais, se precisarem cuidar, fiquem livres se precisarem levantar também. O choro do bebê não incomoda a gente, o barulho das crianças não incomoda a gente, podem ficar tranquilos, tá bom? Nós estamos aqui como família e como família nós celebramos também. Muito bom que vocês estão aqui, crianças. Mas vamos lá. Nós estamos ensinando e estudando, na verdade, o livro de Tiago. E no livro de Tiago nós estamos respondendo a pergunta: o que é que uma pessoa madura faz, ou quais são as características de uma pessoa madura? E de acordo com o livro de Tiago, nós percebemos que a pessoa madura é aquela que persevera na aprovação, é aquela que fala de modo adequado, é aquela que lida com as pessoas de modo adequado. A pessoa madura é aquela que vive a vida da comunidade, que vive a vida do Evangelho depois de ter ouvido o Evangelho. A pessoa madura é aquela que entendeu o senhorio de Cristo Jesus e vive de acordo com o senhorio dele nas suas vidas. É aquele que entendeu a importância da comunidade e vive em comunidade, considerando. E o que nós percebemos é que, em grande parte, aquilo que a Escritura nos fala sobre maturidade, ela nunca é desenvolvida sozinha. Todas as vezes que nós ouvimos Tiago falar sobre o que é ser uma pessoa madura, nós percebemos que isso acontece no contexto de gente. No meio dos nossos conflitos e dos nossos problemas, nós vivemos a experiência da fé cercado de pessoas. E uma das curiosidades sobre a nossa vida é que quando nós nos cercamos de pessoas, especialmente quando nós somos mais novos, é que nós escolhemos aquelas pessoas mais legais para andar conosco. Então, na fase da escola, você se juntava junto com aqueles que faziam mais bagunça. Eu sentava no fundo, eu fazia mais bagunça, eu queria as pessoas mais bagunceiras do meu lado. Natan, não siga o exemplo do papai. Eu gostava do pessoal da bagunça, eu gostava do pessoal da aventura. Então, fazer rapel, descer montanha, pegar trilha e caçar. Pescar eu não gostava muito, mas esse tipo de coisa eu gostava de fazer. Então, os meus amigos eram marcados por pessoas assim. E quando era gente adolescente, tinha uma outra característica que os meus amigos tinham, que talvez não tenha nada a ver comigo, eles não tinham muito bom senso. Eu não, era uma pessoa plenamente centrada, focada, certinha. Mas a verdade é que nós escolhemos pessoas para estar do nosso lado conforme o momento da nossa fase de vida. À medida que nós vamos para a universidade, nós mudamos os nossos relacionamentos. Quando nós vamos para o ambiente de trabalho, nós mudamos os nossos relacionamentos. Mas quando nós vivemos em comunidade, nós somos cercados por pessoas que são presentes de Deus para nos ensinar o que ser e como viver. E quando nós convivemos em comunidade e nós descobrimos que nós precisamos aprender a como comunicar, nós agradecemos a Deus pelos nossos amigos que são maduros e que nos ajudam a proceder de maneira adequada com aquilo que a gente vai falar, com o modo como nós nos referimos a outras pessoas, quais os assuntos que nós vamos falar. E o Senhor me presenteou com um amigo chamado Amir. O Amir é um grande amigo. E ele é alguém que o Senhor usa na minha vida e nos seus relacionamentos, como uma pessoa que sabe focar naquilo que importa. Por exemplo, se ele entender que em alguma conversa que a gente vai ter, ou se na conversa vai entrar numa direção que pode não ser agradável a Deus, e pode estar no caminho ou na direção da fofoca ou da maledicência, o Amir vai citar um versículo e vai dizer: quem subirá? Quando o Amir falar do seu lado, quem subirá, ele está citando um versículo para vocês. A gente que já conhece o Amir, a gente já ouviu o versículo, mas é o Salmo 15. E eu vou ler para vocês: quem subirá no monte do Senhor? O salmista, no Salmo 15, diz o seguinte: quem subirá no teu santo santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro na sua conduta e pratica o que é justo e que de coração fala a verdade. Ele não usa a língua para difamar
e que não faz mal ao seu semelhante e não lança calúnia sobre o próximo. Quem é que vai desfrutar da presença de Deus? E aquele que sabe usar as suas palavras. E que ele não usa das suas conversas, mesmo as mais simples, para oferecer calúnia ou maledicência para ninguém. E o bom de ter bons amigos maduros é que quando nós cultivamos esse tipo de atitude nos nossos relacionamentos, nós nos lembramos que se nós buscamos uma vida de maturidade, nós vamos precisar abandonar a maledicência. Nós vamos precisar lembrar que para viver de acordo com Cristo Jesus, para viver em comunidade, nós não podemos usar o famoso falar mal de outras pessoas, porque no ambiente ou no contexto da comunidade, nós não vamos poder carregar esse tipo de diálogo. O modo como nós vamos comunicar, o modo como nós vamos conversar, exige o abandono da maledicência. E nessa mensagem, considerando o texto de Tiago, capítulo 4, versículos 11 e 12, eu quero apresentar para vocês o princípio que Tiago apresenta e os 3 problemas que ele descreve. E eu pretendo fazer isso reforçando o ensino das Escrituras em outros lugares, demonstrando os perigos e problemas da maledicência. Porque se nós não entendemos o perigo da maledicência, os perigos que nós podemos encontrar no modo como nós falamos, se nós não entendemos quão perigoso é, dificilmente nós vamos conseguir ter a postura de, na hora certa, fazer a seguinte pergunta: quem é que vai desfrutar da presença do Senhor? E lembrar que nós temos que manter integridade na nossa vida, mas integridade no nosso falar e no modo de falar a respeito das pessoas. Por isso, nessa manhã, nós vamos olhar para Tiago, capítulo 1, versículos 11 e 12. E nesse livro, nós vamos olhar o princípio que ele apresenta e os 3 problemas. Se você tem sua Bíblia, fique com ela aberta aí, porque nós vamos observá-lo. Mas antes, eu gostaria de orar com vocês. Senhor Deus, nessa manhã nós nos colocamos diante do Senhor para estudar a Tua palavra e para entender o que o Senhor quer nos ensinar. Nosso desejo, Senhor, é ouvir a Tua voz, nosso desejo é ouvir a Tua palavra, o nosso desejo é entender aquilo que o Senhor precisa mudar no nosso coração. Pedimos que o Senhor faça dessa comunidade uma comunidade que engrandece o Teu nome, mas que aprende a conversar de maneira adequada e que evita, Senhor, a maledicência com toda intensidade. Senhor, por favor, preserva em nós um coração puro. Nós queremos desfrutar da Tua presença. Nós queremos subir, como diz o salmista, o Teu santo monte e habitar com o Senhor. Nós queremos desfrutar da Tua presença, Senhor. Nós pedimos que o Senhor abençoe essa manhã e a Tua palavra nos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Tiago, capítulo 4, versículos 11 e 12. O primeiro princípio de Tiago é muito simples. O princípio é tão claro que mal precisa de explicação. Ele diz o seguinte: meus irmãos, não falem mal uns dos outros. Está claro. Eu poderia gastar horas falando para você, olha, a palavra falar mal no grego significa isso. Dos outros significa outras pessoas. Eu podia, mas eu não preciso. Está tão evidente e tão claro que nós não podemos falar de quem deixa o celular ligado dentro do culto. Especialmente quando você sabe quem é. Mas você não tem muito o que fazer com esse texto. Você não vai falar mal uns dos outros. Esse é o princípio é claro. O que Tiago fala aqui, aliás, não é nada novo. A maledicência é proibida e nós vamos encontrar isso por toda a Escritura. Se você voltar, por exemplo, para o livro de Salmos, Salmo 140, você vai perceber a oração do salmista. Ele diz: me livra, Senhor, dos maus, me protege dos violentos. Aqui no coração tramam planos perversos e sempre provocam guerra. Observe a descrição das pessoas que são más, violentas, perversas e promovem guerras. Eles afiam sua língua como serpente e com veneno de víbora eles têm em seus lábios. O salmista poderia estar falando de um grande exército inimigo. Ele poderia estar falando de uma nação perigosa que viria assolá-los. Ele poderia falar de uma grande guerra que estava por vir. Mas do que ele está falando nesse texto é que essa grande guerra está acontecendo dentro da comunidade da fé. Que os homens perversos estão dentro da comunidade da fé. E o modo como eles falam é veneno. A maledicência é uma forma de veneno dentro da comunidade. Ela destrói relacionamentos. Ela divide amigos. Ela separa pessoas.
E é o oposto de tudo aquilo que o Senhor veio nos redimir. É o oposto de tudo que nós temos que viver como comunidade. É o exato oposto do que uma comunidade bíblica deveria ser. A maledicência, além de proibida, ela é um veneno. Além de proibida, ela é detestável. Em Provérbios nós vemos que tem 6 coisas que o Senhor odeia e a 7ª ele detesta. Quando nós encontramos listas de coisas ou que o Senhor não gosta ou que ele aprova, não é que ele tem um maior gosto e um maior desgosto por parte dessa lista. Tudo o que faz parte dessa lista são coisas que ele detesta. É que ele enfatiza a última em relação às outras, para demonstrar a gravidade, ou quem sabe uma lista positiva, a benesse que aquilo tem. Nesse caso, uma lista negativa, nós sabemos que aquilo que vem por último pertence ao grupo de coisas detestáveis. Mas você não esperaria que ela estivesse lá, porque ela não parece tão ruim quanto as outras. Observe. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam o sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal e a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os seus irmãos. A maledicência, ela consegue fazer exatamente essas coisas. E observe que 3 desses problemas que Deus detesta têm a ver com a nossa língua. É a língua mentirosa, é a falsa testemunha e aquele que provoca discórdias. Aquele que usa as suas palavras para falar mal de outras pessoas. Aquele que usa as suas palavras para maldizer outras pessoas. Eles realizam aquilo que Deus detesta, que nesse caso é similar àqueles que derramam o sangue de inocente ou aqueles que tramam planos perversos. A maledicência é um veneno porque destrói a comunidade, mas a maledicência é detestável porque ela é perigosa e destrutiva como um assassinato. Você percebe que o ambiente em que a Escritura ensina sobre o contexto em que ela apresenta a maledicência é profundamente perigosa? E ele não está falando da maledicência que acontece somente dentro da comunidade. Nós conseguimos usar a maledicência em qualquer lugar. Nós conseguimos aplicar a maledicência. Nós somos bons em aplicar a maledicência. A gente aplica na família, a gente aplica no trabalho, a gente aplica na igreja. Nós sabemos usar mal a nossa língua. Por isso que nós precisamos lembrar, maledicência é detestável. Maledicência é abominável. Se você ler a lista de vícios apresentada por Paulo em Romanos, ele vai dizer, falando sobre pessoas que não conhecem o Senhor. Eles são cheios de toda sorte de injustiça, de maldade, de ganância e depravação. Eles estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano e malícia. Eles são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, são implacáveis na sua maldade. A lista de maldade que Paulo apresenta para descrever as pessoas que não conhecem a Deus inclui o maledicente. Ela é abominável diante de Deus, ela é detestável diante de Deus. E ela é alguma coisa que descreve aqueles que não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Por isso, quando o Tiago nos diz nós temos que evitar falar mal, nós somos proibidos de falar mal, o que ele está querendo nos dizer é o seguinte: quando nós estamos falando mal de alguém, quando nós estamos caluniando alguém, quando nós estamos inventando um falso testemunho a respeito de alguém para prejudicá-lo, nós estamos cometendo aquilo que é proibido para nós, aquilo que é abominável para Deus, aquilo que é um veneno para a comunidade e aquilo que descreve quem vive sem o Senhor. A maledicência na cultura brasileira é aquilo que você faz porque faz parte da vida. Né? Quando a gente se reúne com os nossos familiares, nós podemos sentar à mesa e a gente faz prestação de conta de maledicência. A gente senta, e fulano, como é que fulano está? Você não está querendo saber se ele está bem, você só quer ouvir qual é a próxima desgraça que ele se meteu. E aí a pessoa vai ter o privilégio de contar alguma coisa com um tom. Mas Timóteo, né? E você já sabe o que significa essa informação. Você já sabe o que isso significa. E aí nós prestamos conta, e a pessoa pergunta para você, mas e o outro fulano? Fulano aprontou. E a gente fez prestação de maledicência. A gente faz isso no trabalho. Você viu o que fulano fez na reunião? Você já começa, de um modo, a promover a maledicência. Nós fazemos isso o tempo inteiro. Mas as Escrituras estão nos ensinando que isso é detestável diante de Deus. É abominável para o nosso Senhor. Nós não podemos permitir que a maledicência seja parte da nossa definição de caráter. Nós não podemos permitir que a maledicência seja a definição da nossa comunicação. Nós não vivemos mais separados de Deus
Quando nós conhecemos a Cristo Jesus, nós somos redimidos e resgatados para uma novidade de vida. Nós ganhamos nova vida em Cristo Jesus e as coisas velhas, elas se passaram, elas estão sendo transformadas em coisas novas e nós não queremos mais ser caluniadores, nós não queremos mais fazer falso testemunho, nós não queremos mais mentir a respeito das pessoas, nós não queremos mais falar mal dessas pessoas, nós queremos viver de acordo com a verdade e comunicar de acordo com a verdade, ensinar e falar aquilo que convém à verdade. E o argumento de Tiago é muito simples. Não falem mal. É simples. Difícil é colocar em prática. Difícil é transformar a simplicidade desse argumento em um modo de vida. E é para tentar nos ajudar a entender o perigo da maledicência e que ele vai apresentar um problema. Ele deu o princípio e vai apresentar o primeiro problema. O primeiro problema que ele apresenta é que a maledicência é uma forma de julgamento. Ele diz, quem fala mal do seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e julga a lei. Quando você se levantar para falar mal de alguém, você vai ser juiz daquela lei que ele já nos ensinou, que nós devemos amar o nosso irmão. Então nós estamos diante da lei que diz que nós temos que amar o nosso irmão, e nós estamos dizendo, essa lei, embora muito importante, não é tão boa quanto o meu julgamento. A minha forma de ver é muito melhor do que a orientação divina. E como eu sou muito melhor que a orientação divina, eu posso exercer julgamento. Meu julgamento a respeito de alguém, e eu posso deixar de lado o mandamento do Senhor. Porque na minha sabedoria, eu sou mais sábio que o meu Deus. Então eu não sou somente um juiz do meu irmão, eu sou um juiz daquilo que o meu Senhor me ensinou. A maledicência não é somente o falar mal de alguém, é funcionar como um juiz. E esse funcionamento é perigoso, porque nós vemos o Senhor nos dizer o seguinte, em Mateus capítulo 7, não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que vocês julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem será usada contra vocês. Quando nós olhamos para as pessoas e exercemos julgamentos, nós lembramos daquilo que a nossa professora da 3ª série nos ensinava. Quando você falava assim, foi o fulano que fez. Aí a professora Helena virava para você e falava assim, olha, quando você aponta um dedo para a pessoa, tem 3 apontando para você. Mas essa é a verdade. Quando nós estamos julgando pessoas, o nosso Senhor está dizendo que nós seremos julgados assim também. Diferente da professora Helena, ele não está dizendo que os nossos amigos vão fazer isso conosco. Deus vai fazer isso conosco. Quando nós estamos estabelecendo o nosso julgamento contra uma pessoa, nós estamos recebendo o julgamento de Deus na mesma medida. Porque esse não é o nosso lugar. O julgamento, ele é proibido para nós. Jesus Cristo diz de uma maneira muito simples, não julguem. O julgamento, ele nasce de uma falta de percepção absurda, porque ele diz, por que é que você repara no cisco que está você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer para o seu irmão, deixe-me tirar o cisco que está no seu olho, quando você tem uma viga no seu? Quando nós julgamos, nós partimos do pressuposto de que nós não somos culpados naquele julgamento que nós fazemos. E o nosso Senhor está dizendo, vocês acreditam nisso? Vocês não estão prestando atenção. Aquilo que você quer julgar no seu irmão, que parece um cisco no olho dele, se você prestar atenção, é uma trave que está no teu. Quando nós olhamos para outras pessoas e julgamos as outras pessoas, nós tentamos resolver um problema que aparentemente é muito maior neles do que em nós. E o Senhor Jesus Cristo está dizendo que é o inverso. Antes de ajudar as pessoas a tirar o cisco do olho deles, ou os problemas que nós enxergamos na vida dele, nós precisamos lembrar dessa viga que está no nosso, da nossa própria pecaminosidade. Eu garanto para vocês, não tem nenhuma crítica que nós vamos fazer a alguém que nós em algum momento não sejamos culpados também. Ah, você viu o que fulano fez? Aí você faz uma rápida lembrança da sua vida e você fala, eu já fiz. Já fiz também. Já fui condenado por isso. Aliás, eu sou condenável. O que o Senhor Jesus está dizendo é que quando nós nos colocamos como juízes, nós esquecemos da nossa própria pecaminosidade. Nós esquecemos da própria vileza do nosso coração. Nosso coração é ruim. Nós esquecemos dos nossos equívocos. Nós esquecemos das nossas dificuldades, dos nossos problemas. E nós acreditamos que naquele momento nós somos perfeitos o suficientes para dizer como é que aquelas pessoas têm que viver e funcionar.
Isso não é verdade. Nós somos tão pecadores quanto qualquer pecador que nós encontrarmos nessa igreja, na nossa família, no nosso trabalho. Nós somos terrivelmente depravados. E na nossa depravação nós somos iguais. Nós não somos melhores do que ninguém. Não tem ninguém mais depravado que ninguém aqui dentro. Até porque a Escritura fala que antes do Senhor Jesus Cristo, o salário do pecado era a morte. E não importa se você morreu de tropeçar na escada ou se você teve uma terrível doença. Quando você recebe o certificado de morte, é morte. Não interessa se você tomou uma gota de veneno ou se bebeu o pote do veneno. Não faz diferença. Morte é morte. E quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nos nossos erros, nós fomos resgatados para Cristo Jesus, por Cristo Jesus, para uma novidade de vida. E agora nós recebemos uma vida que não condiz mais. Nós não precisamos mais viver a velha vida, nós temos agora em Cristo Jesus tudo o que nós precisamos para uma novidade de vida. E nós precisamos abandonar esses equívocos maldosos do passado. Nós somos pecadores redimidos por Cristo Jesus. Continuamos lutando com os nossos pecados. E nós não precisamos usar do artifício da maledicência. E nós não precisamos usar do artifício do julgamento. E nós não precisamos achar que nós somos melhores que ninguém. Porque no final das contas nós seremos taxados pelo nosso Senhor como hipócritas. Porque o Senhor diz: hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você vai poder ver o cisco que está no olho do seu irmão. Primeiro, nós vamos cuidar do nosso coração diante de Deus. Quando nós tivermos vontade de falar mal de alguém, de dar um mau testemunho a respeito de alguém, de caluniar alguém, de afrontar alguém, nós vamos voltar para o nosso coração e nós vamos nos perguntar: eu tenho condições de ser irrepreensível nesse assunto? Porque se eu não tenho, eu não posso julgar. Eu tenho que lembrar que é mais um irmão lutando contra o pecado, lutando contra as amarras do pecado, lutando contra os problemas da vida. Que, assim como eu, não melhor, nós estamos todos lutando contra o pecado, nós estamos todos enfrentando a nossa própria luta. E como eu não sou irrepreensível, e eu sei que eu não sou, a maledicência não deve caber na minha boca. Nós precisamos de pessoas que nos digam quem vai subir. Pessoas que nos lembrem, pessoas maduras que estão mais preocupadas com a presença de Deus do que com a risada das pessoas. Pessoas que estão mais preocupadas com a presença de Deus e o desfrutar da presença de Deus do que com uma oportunidade de verbalizar aquilo que está podre no nosso coração. Nós não precisamos disso. Mas existe um segundo problema. Além de exercer o julgamento, é que nós vamos funcionar como juiz. Ele diz o seguinte: quando você julga a lei, você não está cumprindo a lei. Você está se colocando como um juiz. Exercer julgamento contra as pessoas é exercer julgamento contra a lei. E agora, funcionar como um juiz te coloca no lugar errado. Porque Tiago já nos informou que o nosso lugar é um lugar de obediência. Ele diz que nós temos que ser prontos para obedecer as Escrituras, ouvir e colocar em prática. Isso é obediência. O princípio da lei de amar o nosso irmão foi dado a nós para nós obedecermos a lei e não para nós julgarmos a lei. O Senhor nos dá as suas regras, os seus princípios e os seus valores, não para que a gente conteste o que Ele falou, mas para que a gente receba o que Ele disse e obedeça. Mas quando nós julgamos, nós deixamos de obedecer. Você percebe o que Ele está dizendo nas entrelinhas? Quando nós falamos mal das pessoas, nós não estamos obedecendo a lei do amor. E nós estamos nos colocando na função de juiz, como se nós soubéssemos melhor do que Deus. Em Romanos, Paulo diz o seguinte: você que julga os outros é indesculpável, pois você está condenando a si mesmo naquilo que você julga, visto que você julga e pratica as mesmas coisas. Paulo está dizendo que nós somos indesculpáveis, porque naquilo que nós julgamos as outras pessoas, nós também somos condenáveis. Talvez não naquele momento, talvez não naquela ocasião. Mas da mesma forma que Jesus disse que o mesmo padrão vai ser utilizado, Paulo nos lembra
que nós continuamos condenáveis pelas coisas que nós criticamos, porque nós continuamos pecadores. O nosso lugar não é ser juiz da lei, nosso lugar não é ser juiz das pessoas, porque nós não temos condições morais de ocupar esse lugar. E é por isso que Paulo diz, nós sabemos que o juízo de Deus é contra os que praticam essas coisas. Existe um julgamento divino. Quando nós queremos nos colocar e que nós queremos funcionar como juízes, o nosso Senhor, como juiz, exerce a sua função e estabelece o seu propósito de vida. E ele vai dizer o seguinte: o juízo de Deus é contra o que pratica essas coisas. Deus vai julgar pessoas que se comportam desse modo. Ele é o juiz. Por isso que nós lemos em Romanos. Portanto, por que você julga o seu irmão? E por que você despreza o seu irmão? Todos compareceremos diante do tribunal de Cristo e assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Um dia, nós vamos prestar contas. Nosso Deus que conhece todas as coisas que nós falamos, aquele que conhece todas as coisas que nós fazemos, que sabe como nós conversamos. Um dia nós estaremos diante dele. E nós vamos precisar prestar contas daquilo que nós falamos, da nossa maledicência, da nossa maldade. E esse dia deveria trazer em nós um lembrete de que quando chegar a nossa vez e a oportunidade surgir, para que nós participemos da maledicência, seja falando, seja ouvindo, nós lembremos, um dia nós vamos estar diante do nosso Senhor e nós vamos prestar contas do que nós vamos fazer. A pergunta do salmista continua: quem vai desfrutar da presença do Senhor? Quem evita a maledicência e a calúnia, quem evita o julgamento do irmão. A presença de Deus hoje é mais importante que o riso dos outros. A presença diante de Deus no futuro é mais importante do que a nossa conversa nesse mundo. Mas existe um terceiro agravante. Tiago não para aí. Ele apresenta que existe um último problema. Porque ele diz o seguinte: quando você julga a lei, você não cumpre a lei, mas você se coloca como juiz. E aqui está o grande problema da maledicência. Existe apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Quem você acha que é para julgar o próximo? Quem é o legislador e o juiz? Deus. Quando nós falamos mal dos nossos irmãos, nós estamos violando a lei. Nós estamos falando que o Senhor não é tão sábio quanto ele parece. Nós estamos nos colocando no lugar de juiz. E Tiago está dizendo isso, em última análise, é uma blasfêmia. Nós não costumamos pensar na gravidade da maledicência dessa maneira. Mas quando nós estamos falando mal das outras pessoas, nós estamos julgando outras pessoas, nós estamos blasfemando contra o nosso Senhor, porque nós estamos tomando para nós um lugar que não nos pertence. Nós não fomos chamados para ocupar o lugar do julgamento divino. Nós não fomos chamados para ocupar o lugar soberano do Senhor, de julgamento da vida das pessoas. Mas quando nós falamos, nós nos colocamos exatamente aqui. Quando nós falamos mal das pessoas, nós nos colocamos aqui. Em última análise, isso é uma forma de afronta ao Senhor. Não é somente dizer que a lei dele não é tão sábia quanto a nossa sabedoria. É dizer que ele não faz tão bem o papel dele quanto ele deveria. Isso é blasfêmia. Falar mal do nosso irmão é blasfemar contra o Senhor. Você entendeu o peso da maledicência? Você entendeu a gravidade da maledicência? E o quanto ela é destruidora para o nosso coração e para a vida da comunidade? Se nós quisermos uma vida de santidade, uma vida de maturidade, nós vamos precisar entender: a maledicência não pode fazer parte da nossa vida e não pode fazer parte da nossa comunidade. Nós não podemos trazer para dentro da comunidade os modelos culturais da vida brasileira, que pertencem a uma sociedade que não conhece o Senhor. E aqueles que não conhecem ao Senhor têm o hábito de falar mal. Nós não somos mais assim. Em Cristo Jesus nós somos chamados a um outro modo de vida. Um modo de vida que não se ocupa com a blasfêmia.
Porque nós sabemos, em última análise, que nós não devemos blasfemar contra Deus. Êxodo, o próprio Deus nos ensina isso. Não blasfemem contra. E nós vamos observar que na história do povo de Israel, aquelas pessoas que blasfemaram contra ele, nós vemos. Depois que Moisés falou aos israelitas, levaram o que blasfemou para fora do acampamento e ali o apedrejaram. E os israelitas fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. No Antigo Testamento, a maledicência, o julgamento indevido, o testemunho falso, era resolvido com pena capital. Essa era a severidade da blasfêmia e da maledicência na vida da comunidade. A maledicência é algo sério, culturalmente aceitável, faz parte do cafezinho depois do almoço. É quase que sobremesa. Mas não para nós. Não faz parte do nosso comportamento mais. A maledicência não pode fazer parte dos nossos relacionamentos mais. Nós precisamos de um modo de falar que seja coerente com o Senhor que nos salvou. Se você precisa de recapitulação, o argumento de Tiago é simples. Evitem a maledicência, porque falar do irmão é exercer julgamento. Exercer julgamento errado. Julgar é funcionar como juiz. Também é condenável. Só existe um juiz, veredito, blasfêmia. Quando nós estamos falando mal, nós estamos blasfemando contra o nosso Senhor. E talvez você tenha ouvido o que a Escritura tem a dizer sobre esse assunto e o que você observa no argumento de Tiago. E você tenha entendido que talvez esse texto tenha alguma coisa para dizer para você. Talvez você tenha entendido que existe no seu coração um canto reservado para a maledicência que precisa ser extirpado. E a grande pergunta que nós temos que nos fazer, então, é como é que nós vamos vencer a maledicência? Tiago apresenta a sua condenação e com clareza ele apresenta a condenação. Se você quiser evitar blasfemar contra o Senhor, não fale mal do seu irmão. Eu acho que fica claro o ensino. A questão é como que nós lidamos com esse processo. E eu gostaria de terminar essa mensagem oferecendo para vocês 3 diferentes perspectivas sobre como nós podemos vencer a maledicência. Ele vai te contar uma história com uma clareza incrível. E você vai ter certeza que essa pessoa é vítima de uma outra pessoa muito malévola do mal, assim, influenciada pelo capiroto pessoalmente. E eu coloco entre aspas vítimas porque existem pessoas que são exatamente assim, que precisam de ajuda e precisam ser amparadas. Mas existem alguns casos em que a história sendo contada nem sempre é verdadeira. Um dos princípios fundamentais para o aconselhamento, quando você começa a cuidar e atender pessoas, é que a pessoa sempre te conta aquilo que é bom para ela. Ela vai abrir o coração para você, naquilo que ajuda ela a contar uma história positiva a respeito de quem ela é. Se é um conflito entre pessoas, ele vai te contar uma perspectiva que você tem certeza que é o outro. Aí você senta para conversar com o outro, você vai ter certeza que é o outro. Que entre eles não tem nenhum culpado, só tem 2 agressores. Mas nenhum dos 2 entende assim. Existem vítimas. Pessoas que vão contar uma história que vai parecer que a outra pessoa é o grande problema, mas você só tem 50% das informações e elas estão sendo contadas por pessoas que nem sempre são verdadeiras. Lembra de observar o teu coração e tome cuidado com as vítimas. Tenha cuidado com os santos também, os santos entre aspas aqui. Esses são bons, dentro da igreja esse pessoal é bom. Santo é aquele que quando ele chega para você, ele começa, meu irmão, tem um pedido de oração para fazer. Fulano. E aí você já sabe que a partir dali aquela conversa, ela não é uma conversa positiva. Eu estava num grupo pequeno, ouvi o irmão falar um negócio, que coisa. E você já sabe que essa conversa não tem nada de santa, ela não tem nada de agradável. Ela, na verdade, é uma forma disfarçada, uma forma evangelical de falar mal das pessoas. Então eu vou falar mal de você, para você a respeito da outra pessoa, mas eu vou fazer como um pedido de oração. E aí eu peço para você orar, você não ora nem eu, e nós entendemos o que aconteceu. Porque você não vai orar por pessoas chatas também. Você fala, eu também não vou orar por isso aqui. Tem que tomar cuidado com os santos. Os santos que estão dentro da comunidade, fazendo pedidos de oração, como oportunidade de condenar as pessoas. Quando você estiver pronto para ouvir, lembra,
A maledicência precisa de duas pessoas. Considere os perigos da maledicência. Lembra? Em última análise, a maledicência contra os nossos irmãos nos coloca no lugar de blasfêmia contra o Senhor. Não participe da blasfêmia. Não compactue com a blasfêmia contra o Senhor. Porque se você emprestar o seu ouvido, aquela pessoa que falou mal incluiu você no ato dela de blasfemar contra o Senhor. Você deu o seu ouvido, você consentiu com a blasfêmia. Se você entendeu que no teu coração aquilo está incorreto, que aquela história não está adequada, que aquele modo de falar a respeito de outras pessoas não é correto, não participe. E se você chegar numa situação em que a pessoa quer conversar mesmo, eu vou sugerir você fazer uma pergunta para essa pessoa e você vai perceber que ela não vai continuar conversando com você. Você vai fazer a seguinte pergunta: você já conversou com essa pessoa? A principal cura para maledicência é a comunicação direta. Porque maledicência, a pessoa precisa não estar lá. A maledicência, ela não pode estar presente. Eu quero falar mal de alguém, mas eu não quero falar para ela. Eu quero falar para as outras pessoas. Então, se você estiver em uma situação que você foi tentado a ouvir, não compactue e direcione essa pessoa para o caminho certo. Você já falou com essa pessoa? Porque se não falou com essa pessoa e não teve comunicação direta, nós estamos violando um princípio muito importante do nosso Senhor Jesus Cristo, que diz o seguinte: se o seu irmão pecar, vá conversar com ele sozinho. Nós não precisamos fazer assembleia do pecado dos outros. Nós não precisamos de grupo pequeno de avaliação de pecado. Nós podemos conversar com a pessoa individualmente. Você fala: eu quero tomar um café com você. Olho no olho e fala: olha, aconteceu A, B e tal. Você me ofendeu A, B, C e D. E conversa como homens e mulheres maduras. E não como garotos e garotas que usam o período do recreio para falar mal dos amiguinhos. Nós precisamos reagir de maneira madura. Com amor, mas olho no olho. E conversar. Mas vamos supor que você seja tentado a falar. Vamos supor que você tenha tropeçado no meio do caminho e seja a sua vez. Fala assim: olha, eu estou pensando, eu preciso conversar isso aqui com alguém. Eu preciso sentar no meu grupo, no meu sinédrio, que eu tenho o meu sinédrio de pessoas próximas a mim, e nesse lugar nós temos um modo de conversar sobre essas pessoas e nós vamos usar o nosso sinédrio como um ambiente de verbalizar. Comece verificando o seu coração. Por que é que você precisa conversar sobre isso com outras pessoas? Por que você precisa colocar na mesa esse assunto? Verifique se suas intenções são de fato de amor contra o seu irmão, a favor, do seu irmão. Verifique se você ama de fato o seu irmão, porque nós fomos chamados para amar os nossos irmãos. Comece analisando o seu coração. Vale a pena cometer blasfêmia nessa mesa, enquanto meu coração marcado pelo pecado busca um ambiente de alívio? Relembre do perigo da maledicência. A maledicência é uma forma de blasfêmia. Vale a pena blasfemar contra o Senhor nesse ambiente? Vale a pena mesmo colocar na roda esse assunto somente para eu sentir que o meu coração foi satisfeito e que provavelmente eu coloquei no seu coração um pouquinho de maldade? Terceiro, relembre o mal que a maledicência causa. A maledicência causa divisão entre os irmãos. A maledicência causa destruição de relacionamentos. A maledicência é comparada ao assassinato porque ela produz morte. Ela mata relacionamentos, ela mata amizades, ela mata bons amigos, ela separa pessoas, ela divide comunidades. A maledicência pode dividir igrejas inteiras. A maledicência pode dividir família. A maledicência pode dividir grupos pequenos. A gente pode destruir pessoas e relacionamentos com maledicência. Lembre que a maledicência causa essas coisas. E por fim, eu diria que é importante que você use Efésios, o critério de Efésios capítulo 4, versículo 31, para verificar se o que você vai falar é coerente com o que está dito aqui. Efésios capítulo 4 diz o seguinte, versículos 31 e 32, livrem-se de toda amargura. Lembra, a maledicência começa com uma pessoa amarga. Livre-se de toda amargura. De toda indignação e ira. Pessoas indignadas e iradas, elas vão ser hábeis na maledicência.
Abandone a gritaria e a calúnia, bem como toda a maldade. Mas o 32 diz: seja bondoso e compassivo uns com os outros, perdoando mutuamente como o Senhor te perdoou. Você está pronto para perdoar a pessoa de quem você quer falar mal? Você está pronto a incluir essa pessoa de quem você quer falar mal? Você está pronto para agir com bondade da pessoa de quem você quer falar mal? Porque se você está pronto para agir de bondade, você não vai falar mal dessa pessoa. Você vai abandonar toda a calúnia, você vai abandonar toda a amargura, toda a indignação e toda a ira. E você não vai deixar essas coisas tomarem conta da tua vida. Se essas coisas tomarem conta da tua vida, a maledicência vai fazer parte dela. Mas tem um último passo que é muito importante, que se você fizer, eu garanto para você, você não vai falar. E você só precisa se fazer uma pergunta. E a pergunta é: você já conversou com essa pessoa? Se você não conversou com essa pessoa pessoalmente ainda, não está na hora de falar com ninguém. Não que tenha uma hora para falar. Mas você já entendeu que você está pulando uma etapa muito importante. A cura para a maledicência é a comunicação direta. É seguir o conselho do nosso Senhor Jesus. Se alguém pecar, vai conversar com essa pessoa. Mas por fim eu gostaria de dizer, como é que você vai reagir quando você é o caluniado? Vamos dizer que você fique sabendo que alguém falou com você. Que alguém fique sabendo, que você fique sabendo que alguém teria agido de má fé com você. O que é que você faz? Bom, em primeiro lugar eu queria dizer para você que você tem que esperar ser caluniado. A primeira coisa que você vai fazer na sua vida é entender que onde existem pecadores, existem caluniadores. Nessa comunidade tem 1, 2, 3, tem bastante. Todos nós temos esse potencial. Então, quando acontecer com você, lembra que você já fez com alguém também. Espere ser caluniado. Um dos grandes perigos da nossa sociedade hoje é que a nossa sociedade é sensível demais. A geração que vem está sensível demais. A ofensa é qualquer coisa. E qualquer coisa é motivo de conflito. E nós precisamos amadurecer dessa infantilidade. Esse ato infantil de extrema ofensa, de extrema sensibilidade. E nós precisamos criar uma certa casca grossa. Nós vamos receber, sim, críticas. Então espere que isso vá acontecer com você. Quando acontecer, não fique surpreso. Você não é o alecrim dourado que foi nascer no campo sem ser semeado. Você não é a última bolacha do pacote. Você é alguém normal, comum, pecador. Não fique surpreso quando você for caluniado. Não fique nem desesperado. Faz parte da vida e vai acontecer com você. Mas lembre, suporte a calúnia, mas não devolva. Quando alguém falar mal de você, aprenda a suportar o mal feito contra você, mas não devolva mal com mal, porque aí devolver mal com mal é um outro problema. Aí nós vamos entrar em uma outra situação, em um outro conflito. Nós vamos entrar em guerra. Se for mal com mal, mal com mal, mal com mal, mal com mal, a gente vai dividir a igreja, vai romper relacionamentos, vai virar o grupo de um, o grupo do outro. Nós não precisamos disso. Nós respondemos o mal com o bem, como Paulo ensina e como Jesus Cristo demonstrou. As Escrituras dizem que quando ele foi caluniado, quando ele foi injuriado, ele não respondeu. O comportamento do nosso Senhor Jesus Cristo foi adequado. Eu vou dizer para vocês, quando você for caluniado, encontre sua alegria no Senhor. Jesus Cristo disse, bem-aventurado, quando caluniando falarem todo o mal contra vocês. Ele está falando particularmente da nossa missão como cristãos de sermos odiados pelo mundo. Mas, de fato, se nós estamos sendo caluniados, se as pessoas estão mentindo contra nós, nós estamos ouvindo o recebimento dessa bênção divina, de que nós vamos ser perseguidos. As pessoas vão se levantar contra mentiras. E Jesus diz, bem-aventurados são essas pessoas. Estão caluniando você? Ao invés de voltar para a guerra, volta para o Senhor. Ah, Senhor, muito obrigado. O Senhor disse que isso ia acontecer mesmo. E nós vamos encontrar graça do nosso Senhor em momento oportuno, para enfrentarmos isso. Eu vou dizer para você, confie no Senhor.
Talvez o seu ímpeto primeiro seja: eu vou colocar a minha vingança, eu vou resolver com a minha justiça. Eu vou dizer para vocês, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não é esse o caminho. O caminho não é tentar realizar a nossa justiça. Nosso trabalho é confiar no Senhor, porque a vingança pertence ao Senhor. Se Ele precisar retribuir alguma coisa na sua justiça, o Senhor vai fazer. Ao invés de voltar para a guerra, volta para o Senhor. Alegria no Senhor. Confiança no Senhor. Mas se você quiser aniquilar a maledicência, você precisa se fazer uma pergunta. E com essa pergunta, você vai resolver boa parte desse problema, ou vai resolver esse problema. E é: quando é que eu vou conversar com essa pessoa? Quando é que eu vou convidar essa pessoa para conversar? Nós temos a tendência de fugir dessas conversas. Mas isso é porque nós somos imaturos. Quando nós crescemos em maturidade e nós aprendemos a dialogar em amor, nós vamos sentar e falar: olha, eu ouvi dizer que isso aconteceu. É verdade? Que pode ser que alguém tenha mentido para você também. Mas é verdade? É verdade. Então eu gostaria que você dissesse para mim o que você tem para falar. Eu gostaria de ter a oportunidade de colocar um ponto final nessa história. E, se possível, saímos daqui nós dois perdoados em Cristo Jesus. Não ofendidos, não brigados. Porque a maturidade nos ensina um modo de reagir muito diferente do que o da infância e da imaturidade. Muito diferente daquilo que nós vemos no mundo. Se nós andamos com Cristo Jesus e estamos crescendo em maturidade com o nosso Senhor, nós precisamos aprender a evitar a maledicência. Quando nós estamos ouvindo, quando nós queremos falar e quando nós somos o alvo dessa maledicência. Por isso, o conselho de Tiago é: abandonem a maledicência. Não falem mal uns dos outros. Vai ser mais fácil. Vai ser mais simples se a gente aprender o princípio. O princípio está claro: não fala. Se você está em um contexto onde essas coisas estão em vias de acontecer, como nós estamos, nós precisamos aprender a como lidar nesse processo. Nós não podemos permitir que a maledicência cresça dentro da igreja. A maledicência é um câncer que espalha, divide e mata. Nós não podemos deixar isso acontecer com a nossa comunidade. Por isso, pudesse deixar um último conselho: cerque a sua vida de amigos que te lembram a hora certa de falar e a hora certa de falar. Pessoas que possam olhar para você e dizer: quem subirá no monte do Senhor? E que te lembrem que esse caminho que você está querendo tomar não vale a pena. Cerque-se de pessoas que amem ao Senhor e levem a sério essa vida com Ele. Vamos orar?